Galera do canal inscrito, eu vou mostrar pra vocês técnica de frenagem. Vou explicar direitinho no vídeo. E o Lucas, parceiro meu, e aí, galera, tá suave. junto aí pra dar uma força e ajudar eu nesse vídeo aí. Aguenta aí que vocês vão ver como que freia uma moto. Vou fazer a rotatória de boa e vou vir fazer a frenagem, tentar fazer. Suave. Isso aí, galera, vou estar explicando melhor para vocês durante o decorrer do vídeo aí que o Lucas está filmando. Vocês dão a diferença da freio, usar só o freio dianteiro que eu usei nas duas primeiras frenagens e eu usei o freio traseiro na última, e você viu como que a moto não para, a moto só arrasta. Mas eu vou explicar melhor aí. Bem, pessoal, antes de falar da técnica em si, é importantíssimo a gente ver o que faz a moto frear com qualidade. Não é só apertar o freio e você vai ter a máxima eficiência de frenagem. É extremamente importante a gente ver o conjunto de freio. E esse conjunto não é só o freio. Lógico, a pastilha de freio de boa qualidade é importante. Você ter uma tubulação de freio de excelente estado, né? Tubos de freio, o correto é trocar a cada 5 anos. Ou você colocar o conjunto de flexível de freio do tipo Aerokeep, que é uma coisa que eu vou fazer na minha moto em breve. Minha moto ainda está com freio original, mas eu pretendo colocar o conjunto Aerokeep, que é um tipo de tubulação que a malha externa dela é metálica. Com isso ela tem menor dilatação e resiste a várias frenagens bruscas, né, sem dilatação nenhuma. Então você tem muito mais eficiência na frenagem de várias frenagens sem essa dilatação da tubulação, que isso acontece com freio com mangueira convencional, né, com essas mangueiras nossas de borracha com malha interna de nylon. Você sempre trocar o óleo de freio. O óleo de freio é extremamente importante. A troca do óleo de freio tem que ser realizada no máximo a cada ano. Então troque o óleo de freio, coloque o óleo de freio de boa qualidade. Você tem uma norma chamada DOT, que é a norma que fala a quanto de temperatura seu óleo de freio aguenta antes de entrar em ebulição. Igual água, né? Quando ferve, começa a criar bolha entre ebulição. O óleo de freio também ele entra em ebulição. Se o óleo de freio vai ficando velho, né? Vai passando do tempo, do prazo dele na tubulação, o óleo de freio ele tem um defeito. Ele suga umidade do ar para dentro dele. Quando ele suga essa umidade do ar, ele acaba perdendo essa característica de suportar a temperatura e começa a entrar em ebulição muito antes do que a gente gostaria, além de estragar o sistema de freio, de engripar, porque ele vai consumindo água, ficando misturado água e óleo de freio, a água ataca a parte metálica interna dos cilindros de freio e vão travando ele, então você perde frenagem, você estraga cilindro e quando você realmente precisa do freio, você pode ficar na mão. Então use o óleo de freio recomendado e também tem os óleos de freio aí para competição. Tem um óleo de freio Mutu 5.1, óleo excelente de freio que está no mercado. Em breve também eu vou estar colocando isso na minha moto. Ultimamente estou utilizando o freio DOT 4. Assim que eu colocar o sistema de Aerokeep, eu vou modificar o óleo de freio também para mim ter
mais garantia de frenagem, né? Uma garantia, freio mais bruto, né? Rígido. Além do sistema de freio em si, que é importante, ele está sempre em ordem, porque a sua segurança, a sua vida está ali no sistema de freio. Sem um bom pneu também não adianta. Então, para frear, você tem uma pequena área de contato entre o pneu e o solo, e ele é o primeiro cara que vai entrar em contato com o solo, e é o atrito dele, a aderência dele que vai fazer com que a moto pare. Lembre que quando você freia, você não para a moto, você está freando a roda, e a roda está tentando segurar com o atrito que ela tem, com a aderência que ela tem com o solo. Então, um pneu de excelente qualidade é primordial também na ajuda de um bom freio. Na minha moto eu estou utilizando o Pirelli Rosso 2, um excelente pneu para moto de baixa e média cilindrada. Recomendo. Outro aspecto, suspensão. Se a sua suspensão não estiver regulada para o seu peso, aí complica. A suspensão dianteira, normalmente a traseira da moto, a moto vem equipada, né? O conjunto de suspensão, normalmente um piloto de 70 a 75 quilos. No meu caso eu peso 90 quilos. O que eu fiz? Coloquei um óleo Mutu W20, um óleo com viscosidade muito maior do que a recomendada da minha moto, porque eu queria uma suspensão mais rígida, e foi dado uma carga maior na mola, porque eu tenho um peso maior. Então na frenagem, quando você junta no freio, todo o peso da moto mais o peso do piloto é projetado para a roda da frente. E a suspensão, o pneu e o freio tem que absorver essa energia da melhor maneira possível, sem que o freio venha a escorregar, a travar. Uma suspensão mal regulada ou um vazamento de óleo na suspensão vai fazer com que a suspensão define de curso e trave o pneu. Da mesma maneira que um pneu ruim, baixa qualidade, ele não tem condição, a borracha dele não tem aderência suficiente por ser de baixa qualidade para grudar no solo, para fazer com que o veículo, toda essa inércia do movimento, consiga, através da aderência e da força da frenagem, parar a sua moto. Moto está em ordem, suspensão em ordem, né? Freio, pneu, suspensão, deixou reguladinho em ordem, aí entra a técnica. Qual que é a técnica que a gente utiliza em corrida e a técnica que melhor funciona? A utilização do freio normalmente é feita somente o dianteiro. Então só utilize o freio dianteiro em frenagens bruscas. Por quê? Quando todo esse conjunto é transferido de peso para frente, a roda traseira ela tende a levantar. Se ela tender a levantar e você estiver freando traseiro, a roda traseira trava, porque não tem peso na roda traseira, todo o peso foi para frente. Então pouquíssimos pilotos de moto velocidade, mesmo da MotoGP, utilizam o freio traseiro na frenagem. Eles sempre utilizam o freio no limite, por estar andando em circuito. Na cidade e na pista a gente não vai utilizar o freio tanto assim no limite, mas em circuito usa-se o freio no limite. Toda entrada de curva é frenagem no limite, porque os caras querem ganhar tempo. E os que utilizam o freio traseiro utilizam um segundo manete na mão. Eles não utilizam no pé, porque a sensibilidade na mão é muito maior do que a sensibilidade de força que a gente consegue verificar com o pé. Então normalmente quando a pessoa pisa no traseiro, ela trava o traseiro. E esse travamento faz você perder o controle da moto e aumentar a distância de parada. Quando você vai usar o freio traseiro? Somente em situações, por exemplo, está no meio do trânsito, desviando de carro, né, nos corredores, você utiliza o freio traseiro tranquilamente, porque o freio dianteiro tende a fazer a frente abaixar, e isso acaba às vezes atrapalhando em movimentação em baixa velocidade. Ou se está muito escorregadio a via e se você aplicar muito forte o freio dianteiro, existe a possibilidade de perder a aderência. Então você vem com os dois, o freio dianteiro e o freio traseiro de leve, para conseguir uma frenagem um pouquinho melhor. Mas são situações atípicas, né? Situação de baixa aderência na pista ou no meio do trânsito. Agora, em frenagem de emergência ou frenagem brusca para entrada de curva, então você vem numa velocidade alta, você precisa regular a velocidade para entrar, você vai só utilizar o dianteiro. Como você aplica? Com 4 ou 2 dedos. Isso é de piloto para piloto. Normalmente eu aplico com 4 dedos, porque às vezes quando você aplica freio total com 2 dedos, os outros 2 dedos que estão no acelerador acabam atrapalhando o movimento da haste de freio. Isso diminui o curso do freio, e aí você perde frenagem, você não tem mais condição de dar continuidade no freio, porque seus 2 dedos estão atrapalhando. Eu só uso 2 dedos no freio quando eu não vou aplicar
o freio realmente brusco, é só para um controle leve de velocidade, mas isso independe, isso é de piloto para piloto. Então, tendo o conjunto certinho, você aplicando com força o freio dianteiro, a moto vai parar. Outra coisa importante é quando você executa a frenagem, todo o peso vai para frente, a suspensão ela vai encolher e vai jogar o corpo do piloto para frente. O que você não pode fazer é deixar com que o peso do seu corpo seja transferido através do seu braço para o guidão. Você tem que segurar o seu corpo com as pernas, no tanque. Não deixe esse peso ser transferido para o braço. Não deixe o seu braço rígido, porque braço rígido, você não consegue desviar a moto de algum obstáculo se você precisar, e você sobrecarrega o pneu dianteiro, causando um travamento prematuro da roda dianteira. Caso a roda dianteira venha a travar, solte o freio e volte a bloquear o freio novamente, para você terminar a sua frenagem. Na verificação, se você está com o braço rígido demais, chacoalhe o cotovelo. Na hora que você estiver treinando frenagem, escolha um lugar tranquilo, trave, bloqueie o freio e vê se seu cotovelo, você consegue movimentar os seus dois cotovelos de maneira tranquila. Isso mostra que você não está segurando. Valeu, galera. Nós e o Lucas aqui, ó, na parceria, e somos Valeu, galera. Valeu. Isla São Pedro. Valeu.